ontem, a guerra comercial entre China e Estados Unidos tem atribulado o mercado financeiro nas últimas semanas, um cenário de incertezas se os países conseguirão entrar num acordo. Sobre o mercado financeiro e a influência das discussões entre chineses e americanos, Walter Puga Júnior conversou com Alessandro Faganello. Confere aí. Olha, Fabiano, nós acompanhamos aqui neste momento, nós temos informações de que o dólar está novamente na faixa de R$ 4,16, com uma leve queda de 0,02 cents, né? Bom, queda de quase 0,5% agora, mas ainda assim acima de 4,16. Bom, tudo isso, né, em torno do que ocorre fora do Brasil, principalmente, não só fatores internos, mas fatores externos. E para comentar conosco o que está ocorrendo lá fora e por que essa oscilação que faz com que alguns analistas já imaginem dólar já na faixa de 4,20, eu convidei Alessandro Faganello, que deixou a mesa da corretora Advanced e correu para cá para comentar conosco sobre o que está ocorrendo no mercado nos últimos dias. Faganello, obrigado por ter vindo mais uma vez. Vamos comentar o que preocupa o mundo. É a guerra entre Estados Unidos e a China sempre, desde o início do ano. É por isso que o dólar sobe e desce? Primeiro, obrigado pelo convite, Walter, todos do Agrocanal. Sim, a guerra comercial é um dos fatores, tá? A última vez que a gente esteve aqui, a gente estava falando aí que o dólar caminhava para encerrar o ano entre 3,70, 3,80. Uma semana depois, o Trump implementou aí tarifas sobre produtos chineses em torno de 300 bilhões. Azedou o humor. O pessoal falou, bom, agora toda aquela perspectiva, de repente, de um acordo se aproximar, ela caiu por terra e voltou novamente todas as dúvidas e incertezas no mercado financeiro do que pode acontecer com relação a isso. Na sexta-feira agora, a última sexta-feira que passou, foi anunciado aí um acordo parcial, foi chamado aí de fase 1, né, pelo Donald Trump e pelo Liu He, né, que é o vice-premier chinês, que faziam parte aí dos negociadores. Porém, não se mostrou nenhum detalhe ainda a respeito disso. Então, o mercado financeiro ele fica inseguro, né? Mas não são só esses os fatores externos, primeiro vinculado a Estados Unidos e China, você tem outros dados que mostram uma desaceleração econômica global. E aí isso está afetando principalmente o mercado chinês, você pode ver que existe uma desaceleração acentuada lá e na zona do euro também. Acaba preocupando um pouco mais e impacta diretamente aonde? Nos mercados emergentes, os mercados emergentes do qual nós fazemos parte. O que o pessoal espera aqui no Brasil? O Congresso deu uma ajuda, né? Porque nós temos uma situação doméstica onde nem a reforma da Previdência foi findada, né? Além do mais, o que o pessoal vê é essa barganha, né, dos parlamentares em busca dos seus interesses antes da aprovação do segundo turno da Previdência no Senado, além de desidratá-la. Na última votação que teve, por exemplo, no Senado, ela chegou lá com um impacto fiscal que a equipe econômica busca de em torno de R$1 trilhão em 10 anos, uma economia fiscal. Eles desidrataram, isso caiu para 800 bilhões. Então, o Paulo Guedes não deve ter ficado muito contente com isso, né? E o pessoal quer saber de agora onde vai sair essa diferença. Essa diferença tem que sair daquela PEC paralela, que é a inclusão dos estados e municípios na reforma, que já é um embate um pouquinho mais difícil, né? Que vai mexer com algumas classes aí. Ou seja, o produtor que ouve você agora tem muitos assuntos que envolvem esse câmbio, né? Câmbio que é a base de negociação dele. É a base. Eu tô focando nos temas principais, porque do ponto de vista externo, certamente, a guerra comercial. E no doméstico, você tem as reformas que são necessárias, né? O que está acontecendo? Existe também no Brasil uma taxa de desemprego muito alta, provavelmente agora no final do ano isso, né, tende a melhorar um pouquinho, porque é uma época boa para isso, né? E o que está fazendo a inflação ficar muito baixa. Hoje o Boletim Focus do Banco Central, a última medição que ele fez, ele joga isso para 3,28 no final do ano. Provavelmente cai um pouquinho mais ainda. O que acontece? As maiores instituições financeiras do Brasil já estão revendo as suas posições com relação à taxa Selic. A taxa Selic hoje está em torno de 5,5%. Ela tem muita possibilidade agora na reunião do dia 30 de outubro em cair mais 0,5%. Devido a isso, né, a inflação está baixa, precisa diminuir o custo do dinheiro. E na última reunião do ano, que vai ser em 11 de dezembro, mais 0,5%. Ou seja, possibilidade grande da Selic terminar o ano em 4,5%. Portanto, aquela remuneração que o estrangeiro às vezes toma um dinheiro um pouco mais barato lá e coloca aqui pensando que vai ganhar muito, ela diminui. O fluxo de capital também diminui.
a entrada de capitais diminui no Brasil. E isso pressiona o dólar, né? E é isso que a gente está vendo aí também como mais um dos fatores. Ou seja, diminuem os investimentos em dólares que vêm para o Brasil. Exatamente. O próprio Roberto Campos Neto, que é o presidente do BCB, já deu uma declaração a um jornal americano ontem dizendo exatamente isso, né? Que os investimentos no Brasil estão aquém das expectativas, justamente por todos esses fatores, externos e internos. Não tem só isso também, não. Tem o Brexit também, a saída do Reino Unido da União Europeia. Ele tem que terminar, né, esse assunto, teoricamente, até o dia 31 de outubro. O Boris Johnson, que é o novo primeiro-ministro do Reino Unido, falou que vai sair de lá com ou sem acordo. E esse sem acordo é um problema para o mercado financeiro, porque não se sabe o impacto real disso nos mercados emergentes, né, porque eles são os primeiros afetados nesses aspectos. E o parlamento inglês, para piorar um pouquinho mais a situação, ele aprovou uma lei dizendo que será proibida a saída do Reino Unido sem acordo da União Europeia, ou seja, um outro impasse que está atrapalhando aí a evolução dos negócios, a entrada de capital no Brasil, tudo isso. Mas vamos lembrar também, Fabiano, para os telespectadores, produtor rural, que há uma outra preocupação que surgiu agora na Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, que é um apoio, né, a Hong Kong, que China não vê com bons olhos e partiu da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Tudo isso é um pouco de areia, né, para embaralhar essa discussão também com os norte-americanos e chineses, não? Certamente embaralha, né? Porque, bom, você já viu que a resposta da China foi que eles não se agradaram em nada com isso, né? Com essa aprovação dessas leis na Câmara dos Deputados norte-americanos, porque o que é a acusação, entre aspas, né? Estão tendo muitos movimentos, protestos em Hong Kong pró-democracia, dizendo que Pequim estaria, digamos assim, controlando demais Hong Kong, com os Estados Unidos aprovando algumas leis, dentre as quais que ele anualmente faria uma revisão de como está a situação de Hong Kong, em meio a negociações comerciais com a China e desagradando a China, o mercado já espera, de repente, que isso possa trazer alguma preocupação maior com relação ao assunto principal, que é a negociação do acordo comercial entre Estados Unidos e China. E os chineses já deram algumas dicas aí hoje que isso realmente pode acontecer, porque eles não se agradaram dessa, entre aspas, interferência americana nessa situação. Bom, é complexo o quadro. Bom, você está vendo um apanhado geral, viu, Fabiano, da situação no mundo e um pouco do Brasil, a discussão dos deputados, que dificulta aí estabelecer uma projeção para o dólar, pelo menos no curto prazo. Agora, Alessandro, você se coloca sempre numa posição otimista. Sempre. Né? Sempre. O dólar caminha para onde com toda essa confusão? É difícil, né? Vou te dizer que é o seguinte, a última vez que o dólar bateu 4,20, né, no câmbio comercial, no giro interbancário, que a gente chama de giro de milhões, o Banco Central interviu colocando o dólar no mercado à vista, única e tão somente, diferentemente do que ele vem fazendo aí no mercado ultimamente, que é colocando o dólar no mercado à vista, por um lado, que são aquelas operações de 525 milhões de dólares diários, mas também retirando do mercado futuro quando ele faz o swap reverso, ou seja, essa foi ineficaz. Porém, quando o dólar bateu os 4,20, o Banco Central entrou intervindo e colocando somente dólar no mercado à vista. Ele derrubou o mercado. Ou seja, ofertou dinheiro para o mercado. Ele ofertou dinheiro mesmo, dinheiro vivo ali para o mercado. E o que acontece nessas situações no mercado financeiro? O pessoal entende que, olha, aqui é teto. O Banco Central não vai deixar mais passar muito daqui, porque senão nós vamos ter impactos domésticos, que aí vai ter a ver com inflação, Selic, uma série de outras. Vai alterar muito. Altera tudo. Então, ficou meio como um teto. Os 4,20, você pode ver que o mercado ele chega até próximo, mas ele não ultrapassa essa barreira. É por aí. Então, esperar que algo muito além disso aconteça, eu não acredito. Eu acho até que o Banco Central, de fato, ele está vendo todos esses acontecimentos, né? E ele vai evitar distorções de preço, né? É o papel dele, né? Fazer essa fiscalização. E é importante ressaltar um outro assunto aqui que nós estamos conversamos nos bastidores aí, que existe aí um projeto aí que em breve deve dinamizar o câmbio, né? É um projeto de lei que vai para o Congresso Nacional para dinamizar as operações de entrada e saída de dólares do país e tal. E isso pode ser algo que, de repente, venha ajudar aí um pouco à frente. Acredito que em um ano e meio, dependendo de como o Congresso vai tratar isso. Porque, como nós estamos falando aqui, o Congresso tem alguns interesses particulares. E a gente não sabe se isso pode atrapalhar nesse movimento. Bom, sobre esse último assunto, Fabiano, que o Alessandro Faganella abordou, é que há no governo, em estudo já há proposta em andamento, de facilitar a
abertura de conta corrente em banco no Brasil em dólares, operando tanto lá fora como aqui, ou seja, facilitando, né, aquela dificuldade para ter dólar, para o produtor rural comprar produtos, pagar. Isso pode mudar a partir de agora. Aliás, é uma modernização, né, Alessandro? Exatamente. O nome que está sendo dado aí pelo Campos Neto é exatamente isso, uma modernização, ele chama de democratização do sistema financeiro, né? Inclusive, vão abrir aí a possibilidade de outros agentes de mercado poderem operar no mercado também para poder fazer as remessas internacionais. Pode vir a ajudar aí num futuro próximo aí, para quem está comprando e vendendo dólares aí, ter uma situação mais fácil de poder fazê-lo. Até porque as leis atuais, que ainda vigoram, elas vêm de 1925 para cá.